Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas e quem nos acompanha pessoalmente e pelas redes sociais. Impressionante como a última palavra sempre fica comigo, né? Eu vou fazer essa conta. Incrível. Eu preciso fazer algumas colocações a respeito do que a gente aprovou hoje aqui, principalmente do projeto número 9, que a gente busca desburocratizar as normas que a gente encontra, que às vezes a gente acha que são pedras e obstáculos dentro da administração pública. Por que eu acredito que nunca tenha sido assim tão burocrático e por que se tornou burocrático? Se tornou burocrático por falta da conduta alinhada e a conduta ética que alguns de nós, eu vou falar nós como todos, tá? Tomamos quando a gente se propõe a lidar com a questão administração e principalmente ela de dinheiro ou de ego, né? Que tem muita gente que vive de ego. Naquela questão assim, eu acho que isso, quando a gente consegue votar um projeto desse, é um voto de confiança que a gente volta a ter, né? Então, se faz necessário que a gente veja a nossa conduta e que ela seja o mais branca possível, né? Há um tempo atrás, numa palavra livre, eu falei que, na minha concepção, não deveria ter posição e oposição. E eu tinha uma visão em relação a isso, porque, para mim, visão pública deveria olhar só para o povo. E o Paulo Zifka fez uma observação que me fez questionar muito, assim, que eu fui para casa pensando, mas por que tem essa oposição? Ele me fez ver de uma maneira diferente, né? Que na minha cabeça não via. Eu pensava assim que toda pessoa deveria agir eticamente, moralmente, e daí não teria essa condição. Os problemas que a gente vive, geralmente, ele vem porque a Zuleika hoje pediu para fazer regularização de casas que as pessoas não têm. E da onde que vem esse problema? Vem justamente daquela coisa assim, eu favoreci um amigo meu, né? Eu quis sair bem na foto, eu liberei que morasse em determinados locais, em época de campanha política, e assim a gente fica criando um problema, né? Como a presidente Carla falou, gera custos agora. Custos bem altos para a gente fazer uma coisa, regularizar alguma coisa, que se tivéssemos feito certo desde o início, não teria dado dor de cabeça para a gente, né? E isso eu falo assim em todas as nossas atitudes, né? A gente tem que pensar muito assim, nós como legisladores, assim, votar naquela, pensando no bem do coletivo, pensando que talvez até aquela indicação que a gente faz de alguém para um cargo dentro da prefeitura, que isso pode parecer simplesmente só um salário, mas que na somatória dos 4 anos ele somatiza muito, ele tira ações do executivo em prol do povo. E preciso comentar que nessa coisa de querer fazer a coisa certa, né, e não tem como começar a fazer a coisa certa iniciando algo errado, que eu estive no programa do Luzardo Chaves no sábado, e alguém mandou uma questão assim, né, é lógico, todo mundo associa o Darlan com animais, né? Mas como se o Darlan fosse só a questão animal. Fico feliz, por um lado, porque é minha paixão, né? Nunca escondi isso de ninguém. Mas teve uma pessoa que questionou, não pôde responder lá, porque faltou tempo, por que as castrações estão paradas. Estão paradas por alguns motivos. Assim, nós tivemos um problema com a concursada do ano passado, a veterinária, né? Ela foi afastada das castrações. Nós sabemos que tem mais de uma vaga para a secretaria, para médico veterinário na Secretaria de Agricultura, mas a gente nunca colocou todos os veterinários de acordo com as vagas. Sempre foi um, né? E quando tem um problema, a gente fica a ver navios. E daí, para cobrir o afastamento dessa médica veterinária, a gente pegou um veterinário de um determinado setor e alocou para a Secretaria de Agricultura. E era ele que fazia essas castrações. Esse ano, como estava sem veterinário lá, e esse veterinário voltou a ocupar a pasta dele, a posição dele, né? Inclusive está ocupando, acho que um cargo comissionado, salvo algum equívoco meu, teve que abrir um novo processo de seleção de médico veterinário, e esse veterinário entrou lá para trabalhar. Então, assim, o processo leva um tempo,
né? Não é de um dia para o outro que você seleciona, aparecem os candidatos, tem que verificar a documentação, eles têm que passar por uma prova, e daí vai para o contrato. Ok, vai para o contrato, agora vamos lá dentro ver como que está a coisa. Chega lá, tem um medicamento faltando, né? Ou tem medicamento que venceu, esse veterinário tem que pedir autorização ao Conselho de Medicina Veterinária para ser o responsável técnico, e isso também, em época de pandemia, não acontece de um dia para o outro. Tá? Então, assim, em relação a castrações, o que eu percebo é que o executivo está tentando fazer a coisa certa desde o início. Tá? E se a gente colocar, assim, uma pessoa lá que consiga castrar 5 animais por dia, tá? Nós vamos ter 100 castrações em um mês. Então, assim, eu pediria ao pessoal que tenha um pouco assim, de paciência, tá? Porque mesmo que seja para animais, eu não concordo com o velho jeitinho brasileiro. A política está do jeito que está, porque durante anos, tá, a gente conseguiu fazer o velho jeitinho brasileiro, a gente tapa buraco, né, a gente quer aliviar uma situação e a gente acaba criando um problema maior. Né? Visto é que esse ano nós já devolvemos dinheiro para o governo do estado porque nós não tínhamos uma escola regularizada. Então chega da gente fazer a coisinha na base do mal acabado. A gente precisa ter noção da nossa responsabilidade e a gente precisa esquecer essa questão do amigo do rei, do meu amigo, e favorecer um ou outro para sair bem na fotografia. Tá? Que a gente pegue esse voto de confiança, né, do desburocratizar, e que a gente veja ele, né, com bons olhos, e que a gente consiga fazer, obter o respeito, né, principalmente no tangente da confiança que nos foi dada. Seria isso, agradeço e deixo meu resto do tempo à disposição. Obrigado. Obrigada, vereador. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e senhoras vereadoras e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 28 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Nosso boa noite a todos e todas que nos ouviram.